Graça e paz, irmãos, boa noite, amigos, família, Deus abençoe sua vida. Mais uma terça-feira estamos juntos para a glória do nome do Senhor e para mais um estudo da Palavra de Deus, um tempo precioso que o Senhor preparou para nós estarmos estudando a sua palavra, meditando, compartilhando, e estamos muito felizes por estarmos mais essa terça-feira com vocês. Paz, amados, é bom demais mesmo estarmos juntos. Os irmãos sabem que para nós é sempre uma alegria poder compartilhar com a família, com os amigos, todas as orientações, as direções que Deus tem para nós, né? E hoje o assunto é legal, mais um dos assuntos interessantes, legais que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Deixando a zona de conforto. Antes da pandemia, a gente pode até dizer que nós vivíamos numa zona de conforto como igreja, né? E depois a gente teve que se readaptar, ajustar situações, né? A nossa área de informática, de TI, a gente teve que fazer ajustes, a gente teve que se arrumar. No entanto, nós estamos aqui, né? Online, não presencial, né? Não nas casas. A gente foi se ajustando conforme a direção de Deus. Veio a crise e dentro da crise surgiu a oportunidade de nós aprendermos mais, de nós nos readaptarmos a algumas situações, de usar algumas ferramentas que nunca pensávamos que fôssemos usar dentro de uma crise, mas glória a Deus que nós estamos juntos, estamos em família. É bom ter você, é bom saber que você tem separado esse tempo para compartilhar com a gente, para participar desse estudo. É bom saber que você gerou isso em oração no decorrer desse dia, para que tudo flua bem, para que o nome do Senhor seja glorificado, que a sua casa seja inundada de coisas boas através da palavra de Deus. E nós estamos juntos, ligados, em nome de Jesus. Isso é muito bom. Nós estamos felizes com vocês que já estão aqui com a gente. Pedimos que você compartilhe esse vídeo, essa live aí na sua linha do tempo, para que alcance pessoas, né? Pessoas do seu relacionamento social, para que pessoas que nunca tiveram oportunidade de estar numa célula, elas possam estar ouvindo, né, esse estudo, tendo a oportunidade de crescer, né, porque este tempo de célula, este tempo de estudo aqui que nós estamos juntos é um tempo de crescimento, né, um tempo muito poderoso em Deus, né, é um tempo assim que na glória, né, no reino espiritual tem um peso muito grande. Nós às vezes não enxergamos, né, tudo que nós fazemos para o Senhor, tudo que nós dedicamos a Ele tem um peso muito grande, né? Um peso muito grande no reino espiritual. E o Senhor, Ele tem visto, né? Tem visto cada um de vocês, tem visto o clamor de cada um. Muitas vezes algo nos tira aqui a atenção, né? Porque nós estamos aqui dentro da nossa casa, com os cachorros, né? Os filhos não estão aqui agora. Então, muitas vezes não é fácil a gente parar um tempo, né, do nosso dia a dia, né, e dedicarmos à palavra de Deus. Não é fácil, mas é possível, né? Então, por isso a gente pede para que você se desprenda agora de tudo aquilo que, né, de todos aqueles pensamentos que às vezes querem te deixar com preocupações, né? Com preocupações de coisas que você precisa resolver. Dedique esse tempo ao Senhor, peça para o Espírito Santo falar com você, né? De alguma forma te tocar de uma maneira especial. Nós podemos sentir que o Senhor está fazendo coisas se a gente abrir o nosso coração, né? Se a gente realmente dar lugar
e dar o nosso tempo, as nossas prioridades para o Senhor, a gente tem visto que o Senhor Jesus, Ele quer se manifestar a nós. Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer que a gente esteja mais junto dEle, e assim a nossa força aumenta, né? A gente não se sente sozinho, a gente se sente abraçado pelo Senhor, e Ele realmente segura na nossa mão e nos ajuda a caminhar. Amém? Isso aí. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos perceberam, o Toy e a Cacau estavam tranquilinho até a gente dar o play. Aí ficaram doidinhos e a gente de vez em quando dá uma fugidinha aí da câmera, mas assim, porque é ao vivo, nós preparamos tudo bonitinho, mas de vez em quando sai um pouco do script. É verdade, porque aqui é tudo ao vivo, tudo ao vivo. E o tema do estudo dessa noite é um tema que será de muito bom proveito para cada um de nós. É um tema que tira a gente da mesmice, né? Porque às vezes, irmãos, a gente acostuma com o nosso modo de viver. E isso acaba deixando a gente na zona de conforto, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, deixando a zona de conforto. Mas antes eu quero orar com vocês, entregando esse tempo ao Senhor, né? Eu agradeço as orações dos amigos, dos irmãos que oraram por mim. Na semana passada eu passei por uma cirurgia aqui do canal, né, do septo aqui. Não foi uma cirurgia plástica, foi uma cirurgia corretiva mesmo aqui do canal da narina. Mas graças a Deus eu estou bem, eu estou com um aparelhinho ainda que causa um desconforto. Então os irmãos tenham paciência comigo, né, que eu posso ter que usar o lenço aqui, talvez durante esse estudo. Ela queria vazar, irmãos. Ela falou assim, não, faz o estudo sozinho hoje. Eu falei, não, nada disso. Mas como ele não fica sem a minha presença. Vocês viram na quinta sem ela, né, irmão? A gente terminou o culto às 9h30, né? Amém. Então vamos orar? Vamos entregar esse tempo ao Senhor. Compartilhe esse vídeo, porque você não imagina como pessoas, né, que têm alcançado, esse vídeo tem alcançado pessoas, meus irmãos. O Senhor, Ele usa de várias estratégias, né, para que o evangelho dele, a palavra dele seja divulgada. Essa é uma das estratégias. Nós não podemos deixar de usar isso, né? Muitas pessoas usam para o mal, né, para trazer coisas ruins para a vida da família, né? A internet, usada de maneira boa, proveitosa, né? Ela dá muito retorno, principalmente para o reino de Deus. Amém? Então nós vamos orar. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Boa noite mais uma vez. Deus abençoe grandemente as nossas vidas e conduza esse estudo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais essa terça-feira. O Senhor cuidou de nós, cuidou dos nossos passos. Desde que acordamos, Senhor, o Senhor já está guardando as nossas vidas, mesmo durante a noite. É o Senhor que segura em nossas mãos e nos conduz, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Cada pessoa que está ao alcance desse vídeo, ó Deus, que as famílias representadas sejam abençoadas, Senhor, e que essa palavra que iremos falar não seja de nós mesmos, mas que o Teu Santo Espírito esteja agindo, esteja, Senhor, convencendo cada um, Senhor, porque é o Seu agir na nossa vida. Nós não podemos ser mais os mesmos, nós precisamos viver em novidade de vida. Precisamos alcançar mais pessoas para o Senhor, pois sabemos que os tempos estão se findando e breve o Senhor virá buscar a sua igreja e estaremos juntos com o Senhor na glória. Por isso queremos, Senhor, estar
com mais intimidade com o Senhor, queremos estar fazendo a sua vontade, queremos que pessoas sejam alcançadas e as nossas famílias que ainda também não receberam o Senhor, não o aceitaram como seu suficiente Salvador, possa se entregar, se render ao Senhor. Nós te louvamos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem bastante irmãos assistindo conosco. Nós vamos iniciar nosso estudo, que vai falar sobre deixando a zona de conforto. Meus irmãos, zona de conforto, como o próprio nome diz, né, é um lugar confortável de estar, né? Zona de conforto é um estado em que a pessoa ela vive acomodada, né? Para ela tá bem, tá bom estar naquela situação. Muitas vezes a pessoa que está na zona de conforto, ela não avalia a sua vida em busca de tomar iniciativa para mudanças e melhorias. E nós sabemos que as promessas que o Senhor tem para nós é para melhoria constante, né? São para mudanças constantes. O Senhor quer que nós vivamos em novidade de vida, né? Então muitas pessoas falam assim, do jeito que tá bom, né? Muitas pessoas, a gente pergunta, como que você está? Tá tudo bem. E vai empurrando com a barriga, né? Esse jeito de viver. Então hoje nós vamos falar sobre a zona de conforto. Nós não podemos viver na zona de conforto. Eu gostaria que você meditasse, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você entender do que nós estamos falando. Você já ouviu alguém resolver suas crises, os seus problemas e conflitos sem enfrentar com coragem os desafios? Você já viu alguém resolver os problemas sem enfrentar alguma coisa, alguma situação mais difícil? Acredito que não. Eu acredito que todas as perguntas que eu vou fazer aqui, a resposta vai ser não. Por isso, preste atenção. Você já viu alguém cumprir o chamado de Deus para si sem obedecer às ordens divinas? Para você cumprir o chamado de Deus, você precisa obedecer, né? Então, já é uma mudança. Então, a resposta aqui é não. Nunca vi ninguém cumprir o chamado de Deus sem obedecer às ordens divinas. Você já viu alguém prosperar com honestidade, sem muito trabalhar? Difícil também, né, irmãos? As pessoas que realmente batalham é que conseguem, né, prosperar. Você já viu alguém crescer profissionalmente sem o devido estudo e dedicação? Nós temos vivido isso aqui na nossa casa, né? Nós falamos para o nosso filho. Filho, se você não se dedicar, né, não estudar, você não vai conseguir, né? Então, sem dedicação, sem estudo, muitas vezes não vai haver crescimento espiritual. Você já viu alguém ficar inteligente sem ler e estudar? Sem fazer pesquisas? Difícil, né? Alguém nascer já com a inteligência formada. Vou dar um exemplo para vocês da própria palavra de Deus. Você acha que Abraão alcançaria a promessa de Deus para os seus descendentes se ele continuasse habitando com seus pais? Né? Abraão recebeu uma ordem que era para ele sair do meio da sua parentela. Então, sair da zona de conforto dele. Tão bom, né? Morar com os pais, junto com os parentes, ali tá todo mundo fazendo, um ajudando o outro, mas quando a gente tem que sair, né? Então, estou dando alguns exemplos para você entender que a gente não pode permanecer na zona de conforto. Outro exemplo da própria palavra de Deus, que fala sobre Moisés. Você acha que Moisés libertaria os hebreus sem sair da zona de conforto em Midian, se encorajando para ir falar com os israelitas e com o faraó? Ele podia ter ficado quietinho lá, né? Ele estava casado, tinha lá o sogro, né? Tinha as terras, tinha o rebanho, mas ele precisou sair, né? Precisou ter alguma atitude. Então, todas as perguntas que eu fiz aqui, eu acredito que todas as respostas foi não, né? Não é verdade?
eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você se sente satisfeito com a situação espiritual que você vive hoje? Meus irmãos, muitas vezes você vai falar assim, tô bem com Jesus, tô bem e tal. Mas o Senhor, Ele quer novidade, Ele quer mais intimidade de vida com você. Ele tem mais para nós, né? Existe um louvor que fala, Senhor, leva-me além. E além é mais intimidade com o Senhor, é sair da nossa zona de conforto, porque muitas vezes a gente fala, tá tão bom assim, eu já tenho tanta manifestação de Deus na minha vida, amém, mas o Senhor tem mais. O Senhor sempre tem mais para nós, sempre. Então, muitos se sentem insatisfeitos com a situação que se encontram, têm o desejo de mudar, de crescer, de progredir, mas boa parte dessas pessoas não experimentam o crescimento que desejam, né? Por vários motivos. Mas o que está no topo desses motivos, irmãos, é a falta de coragem para alcançar novas conquistas. Então, para essas pessoas que nós falamos aqui, eles precisaram ter coragem para fazer, né, tomar alguma iniciativa, alguma atitude e sair da sua zona de conforto, né? Se alguém quer crescer profissionalmente, ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, né? Ele tem que sair da zona de conforto dele e fazer algo que vai o elevar. Moisés teve que tomar uma iniciativa em sair também dali da sua terra, né? Para ir falar com o faraó, para poder tirar o povo da escravidão. Abraão. São exemplos muito fortes para a gente. E a gente tem outros exemplos na Bíblia também de pessoas que tiveram que tomar atitudes para sair da zona de conforto. Então, apesar das pessoas quererem crescer, as pessoas às vezes têm medo de arriscar. O medo, né, é uma coisa que nos paralisa. Nós falamos disso ontem nós falamos disso, que o amor, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, a gente precisa lançar fora o medo, né? E arriscar, ter coragem para fazer algo novo para o Senhor, né? Muitas pessoas têm medo de perder o que já conquistaram. Mas com o Senhor, né, a gente às vezes tem medo de receber uma crítica de uma pessoa próxima. Mas o fato é que na vida cristã, né, quem quer crescer também na vida cristã, sair da zona de conforto, também precisa tomar uma atitude. E às vezes vai ter que ser uma atitude de coragem. Então muitas vezes a gente fala, o líder do louvor pede para você cantar um hino, um louvor novo, você fala, vamos cantar o antigo, porque esse eu sei. Esse tem uma nota mais fácil de fazer, e sendo que o Senhor quer que a gente tome coragem, tome atitude para sair da zona de conforto e dedicar, né, render algo melhor para o Senhor, né? Demonstrar ao Senhor que você está com aquela fome, com aquela sede de fazer algo novo. Ontem, meus irmãos, eu tive uma experiência muito diferente com Deus. Na minha oração, eu pedia para o Senhor fazer algo que eu nunca tivesse visto. E eu vi algo que eu nunca vi ontem. Foi muito... não sei nem a palavra que usar. Mas o fato é que o Senhor, ele está facinho. Muitas vezes a gente não pede para o Senhor, então ele não vai dar. Então, quando você pede algo que esteja dentro da vontade dele, né, para que o seu reino cresça, com certeza ele vai fazer, ele vai agir. Amém? Então, no texto que nós vamos falar nesse estudo, nós temos um bom exemplo do que precisamos fazer se quisermos crescer em Deus, conhecer melhor o Senhor e ter mais intimidade com Ele. Nós precisamos ter atitude. E nós vamos falar aqui de 3 atitudes para sair da zona de conforto. Irmãos, o texto que nós vamos mencionar aí, ele fica em Mateus 14, né?
É o texto lá onde Pedro, que estava no barco, né, e teve aquela agitação, e Jesus vinha, e eles no início não discerniram que era Jesus, acharam que era um fantasma. Pedro anda sobre as águas, Pedro começa a afundar, Jesus chama a atenção e salva ele. Assim, nós precisamos, irmãos, o nosso chamado, com certeza, para vivermos totalmente fora da zona de conforto. Cada dia nós vamos ter uma experiência diferente, que nem a Renata falou. Cada encontro nosso, nós precisamos almejar, desejar, ter uma experiência nova, uma experiência que nos faça crescer. Porque todas as experiências com Deus, todas as reuniões que fazemos em nome de Jesus, nos reunimos para a glória de Deus. Então elas sempre vão edificar, sempre vão edificar, consolar, confortar, exortar. É por isso que a gente sempre bate numa tecla, né? A gente estava até conversando com o pastor Luiz, que o pastor às vezes ele não pode ficar só naquela mensaginha de Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Não, tá tudo certo, não, tá tudo certo. Não. O Senhor está sempre nos impulsionando para não deixar a igreja ficar na zona de conforto. Eu me lembro que quando a gente assumiu a igreja, eu falei, amados, nós não podemos nos conformar com 30, 40, 50 pessoas. Não. O nosso objetivo, no mínimo, é 10% da nossa região, que dá mais ou menos 2.500, 3.000 pessoas. Então, assim, até a gente chegar nessa zona de conforto, nós já vamos aprender tanto, nós já vamos amadurecer tanto, que quando chegar lá, fala, não, nós precisamos ir além. Nós, enquanto o Senhor não vem, enquanto eu não partir, você não partir, nós precisamos trabalhar. Trabalhar é sair da zona de conforto. Não, eu quero mais. Queremos mais criança, queremos mais jovens, adolescentes, adultos, idosos. Nós queremos mais gente para Jesus. Mais, porque nós fomos chamados para povoar o céu. Para ser farol, para ser luz, para ser seta para as pessoas aqui, para ser inspiração para as pessoas, e é o que nós estamos lutando e vamos continuar lutando, e de maneira nenhuma a zona de conforto vai nos atingir ou nós vamos estagnar lá nela. E isso é para mim e é para você, porque cada um de nós temos um chamado. O Espírito que opera em você é o mesmo que opera em mim, então nós temos um chamado para não ficarmos parados. É deixar a zona de conforto mesmo. E o nosso estudo está baseado na passagem bíblica que está em Mateus 14, 29 até o 32. 27. Eu errei. Mateus 14, 27 ao 32. Meus irmãos, essa passagem bíblica foi a passagem que nós fizemos um vídeo para as crianças, e foi justamente essa passagem que fala de que Pedro andou sobre as águas. E nós falamos justamente para as crianças essa semana dessa passagem bíblica aqui, Mateus 14, 27 ao 32. A primeira atitude para a gente sair da zona de conforto é vencer o medo de arriscar. Eu vou ler o versículo 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Meus irmãos, esse texto mostra o episódio em que Jesus, depois de alimentar uma grande multidão, ele pede para os seus discípulos irem de barco até uma cidade que ele iria ao encontro deles. E os discípulos obedeceram, pegaram o barco e foram para essa outra cidade de barco. Só que começou a ventar muito forte, a armar uma grande tempestade. E Jesus viu ao longe o que estava acontecendo, o vento balançando muito o barco, e Jesus acabou indo em direção a eles. E ele foi caminhando sobre as águas. E quando os discípulos viram de longe, eles pensaram que era um fantasma. E nós, você pode aí depois conferir aí o vídeo aí o que a gente fez no Ministério Infantil.
Jesus caminhando sobre as águas e os discípulos com medo, tanto da tempestade quanto daquele fantasma que estava vindo em direção deles. E quando ele chega mais perto, Jesus fala: não tenha medo, sou eu. Né? O Senhor, ele está sempre com a gente, mesmo em meio às tempestades. E Pedro, ele foi muito corajoso, né? Quando ele percebeu que realmente era Jesus, ele disse: deixe que eu vá até o encontro, Senhor. Foi isso que Pedro disse. Então Pedro, nós falamos muito sobre a vida de Pedro nas mensagens que nós pregamos, né? Nós ouvimos muito. Ele era um homem muito impetuoso, mas também ele era um homem que tinha uma grande coragem, né? E ele pediu para o Senhor: deixa eu ir ao teu encontro, ou seja, deixa eu ir aí caminhando também como o Senhor está caminhando. E Jesus disse: venha, e ele foi andando sobre as águas. Só que num certo momento ele começou a ver, né, olhar, deixou de olhar, de focar no Senhor, e começou a ver aquele vento, aquelas ondas, e aí ele começou a afundar. E Jesus o segurou pela mão. Então, o que essa passagem bíblica nos mostra? Que Pedro, né, ele quis viver uma experiência sobrenatural com Jesus. E se nós também queremos viver experiências sobrenaturais com Deus, nós precisamos vencer o medo de arriscar e ir em frente, né? Eu tenho muitas experiências de medo, né? Medo de estar na frente de um povo falando ou, né, entregando uma mensagem, medo de ir ler um versículo lá na frente da igreja, ou de conversar com alguém, falar do amor de Deus para alguém. Esse medo às vezes paralisa a gente. Então você precisa vencer o medo de arriscar. Você precisa arriscar para você ter experiências sobrenaturais com Jesus. Pedro pede a Jesus e ele pôde ter essa experiência maravilhosa de caminhar, ainda que foi por pouco tempo, né? Ele pôde caminhar ali e ter essa experiência sobrenatural. O que a gente precisa fazer para vencer o medo? Um discípulo que é guiado realmente pelo Senhor, ele é corajoso, ele é ousado, ele é obediente, ele não se conforma com a mesmice, é disposto e ora sem cessar. Então a gente precisa vencer tudo isso, né? E começar lançar fora o medo, né? Deixar que esse amor que inspira, esse amor do Senhor na nossa vida, ele transborde, né? E a gente possa arriscar mais. E arriscar é sair da zona de conforto, né? Porque quem não faz, né? Ele pode não errar, porque ele não fez. Mas quem fez, ele pode errar, mas ele fez, né? Assim como aconteceu com Pedro. Amém? Então, uma das atitudes para a gente começar a sair da zona de conforto é vencer o medo e arriscar. E a gente tem vivido isso, né, meus amados, de arriscar, como diz aqui, né? O discípulo guiado pelo Senhor, ele é corajoso, ele ora sem cessar. Nós estamos vivendo isso. Nós temos ouvido testemunhos de queridos, de amados, de pessoas que estão chegando na igreja. Recentemente a gente ouviu um testemunho de uma amada irmã que ela rodou o bairro inteiro, rodou as igrejas e não viu uma igreja igual a nossa. Então, assim, nós estamos lutando, irmãos, para tomar um remédio diferente. Às vezes a gente está tomando o mesmo remédio a vida toda e não está fazendo mais efeito, o organismo já acostumou com aquilo, então a gente precisa vencer o medo e tomar um remédio diferente. E é isso que está acontecendo conosco na Igreja Vida Plena. Nós estamos crescendo, nós estamos sentindo, né? Entramos a primavera hoje, aniversário da Estherzinha, a Estherzinha 18 anos, agora ela é uma jovem adulta, né? Então, estamos vivendo um novo. Entramos na primavera, é tempo de sentir o cheiro das flores e tal, e vendo os milagres. Eu vi que a Renata postou, né? É uma linguagem que a gente normalmente fala, né? De mais uma, a Esther está completando mais uma primavera, no início da primavera. Olha que coisa linda!
E agora, ela com 18 aninhos, ela vai ter que arriscar um pouco mais, como nós arriscamos um pouco mais, mas como família de Deus, juntos a gente pode, em oração, o nosso arriscar é um arriscar muito certo, porque nós tomamos decisões baseadas no Senhor. Ele diz para a gente sair da zona de conforto, ele diz para a gente, ó, vem comigo, você quer ter a experiência de andar sobre as águas? Venha. E a gente precisa arriscar, vencer o medo, arriscar e alcançar o milagre. Com Deus sempre vai funcionar desse jeito. Então nós vamos alcançar. A Estherzinha hoje no aniversário dela, nesse tempo de que ela passa essa fase de adolescente, hoje já é reconhecida segundo as leis como adulto, né? 18 anos é adulto. Então precisa vencer os medos, passa a ter atitudes e a responsabilidade não é mais dos pais, é do filho agora, que não é mais criança. Então, assim, muitos dos nossos filhos ainda vão chegar nessa idade. Você vê, a gente tem alguns deles que ainda se acham adolescentes e tal. Vai chegar a hora que eles vão precisar vencer o medo e arriscar na escolha da faculdade, arriscar no ministério dentro da igreja. Tudo isso é sair da zona de conforto. Ficar sentado lá e ser aquele crente. De vez em quando a gente brinca com os irmãos, muda de lugar dentro da igreja. Sai desse lugar e vai para outro. Experimenta sentar em outro lugar para ter uma visão diferente da celebração e tal, né? Você vê, a gente vence esses medos. Eu não vou sair daqui não. A gente vê dentro da igreja, irmãos, que a maior dificuldade que os irmãos têm é de sentar lá na frente. Se a igreja fosse um barco, na noite da conquista, ontem, né? Se a igreja fosse um barco, ele ia andar empinado para cima, porque estava todo mundo sentado lá atrás. Um tempo atrás a gente percebeu que estava todo mundo sentado dos lados. Aí a gente separou as cadeiras para ver se o pessoal equilibrava o nosso barco lá, vida plena. Então você vê, às vezes a gente tem medo de sentar lá não, eu vou ficar lá na frente, é esquisito, parece que eu estou querendo aparecer, o pastor vai ficar olhando, vai estar muito perto de mim, vai ficar olhando para mim. Não, a gente precisa arriscar em tudo, irmão. E às vezes é arriscar em mudar de posição dentro da igreja. Eu sento sempre naquela cadeira, agora eu vou fazer o contrário, vou sentar na outra. E os irmãos às vezes vão olhar para aquela, nossa, o fulano não veio. Aí vai ver que o fulano está em outro lugar, ele está experimentando uma visão diferente dentro do próprio local, mas ele arriscou e teve coragem de mudar de lugar. E vencer o medo de arriscar é aceitar os desafios que são propostos, né? Muitas vezes o pastor convida para você dar um testemunho ou realizar um momento ali na celebração, e é um desafio muito grande. Isso é arriscar, né? Sair da zona de conforto, porque muitas vezes a gente tem um olhar crítico, né? Mas a gente só sabe mesmo como é difícil, né? Quando a gente realmente arrisca e aceita o desafio, né? Um desafio então para vocês. Noite da conquista, nós sabemos que irmãos têm bênçãos para contar. Então, vença o medo e vamos lá. Vamos começar a liberar a palavra de bênção, o testemunho de bênção, para que as pessoas sejam abençoadas, para que venha mais bênção sobre a sua vida. Vença o medo e fale. Venha falar, pastor, eu gostaria de dar um testemunho na noite da conquista. Maravilha, vamos lá, vamos edificar os outros com a nossa vida. Para ter um testemunho, você precisa sair da zona de conforto, você precisa vencer o medo e arriscar. E a gente tem um grupo legal de irmãos que arriscam na noite da conquista, que arriscam no CTV. Então vamos arriscar, vamos vencer o medo e arriscando e vencendo o medo, irmãos, é certeza que no Senhor nós vamos vencer. Então o primeiro aí é sair da zona de conforto, vence o medo de arriscar. O segundo é sair da zona de conforto, aprenda com os erros e as adversidades. Mateus 14:30 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então você vê, aprendendo com os erros e as adversidades. Ali não é que ele teve adversidade e também cometeu um erro, porque na adversidade era andar sobre as águas no meio de uma tempestade. O erro, qual foi? Desfocou. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar o vento, as ondas,
Aí desfocou do Senhor, vai dar ruim, não tem jeito, não tem como. Então assim, Pedro teve essa experiência, você vê, numa atitude só, ele saiu da zona de conforto, 10, maravilha, mas eles, na diversidade de sair da zona de conforto, nós precisamos focar. Assim, sair da zona de conforto para nós é obedecer Jesus, é andar nos trilhos que Jesus proporciona para nós andarmos. O Senhor, ele tem expectativas das nossas vidas, então nós precisamos viver isso e viver com alegria, porque as adversidades virão, erraremos, mas não podemos parar. Pedro andou um pouco e deixou o medo dominá-lo novamente, mas aprendeu com o seu erro, prosseguiu, cresceu e mais tarde se tornou um grande apóstolo e motivador de muitas pessoas pelo seu exemplo de fé, ousadia e coragem. Amados, naquela hora, pensa bem, tá lá, os 12 são amigos, eles brincam, eles se alegram. Você já imaginou a loucura que foi quando Pedro gritou: Jesus, eu posso ir aí com o senhor? E Jesus vem. A galera no barco, os amigos, como você achasse que eles ficaram? Alguns devem, não, vai não, Pedro, vai não, Pedro, vai não. Espera ele, está vindo, deixa. Ele eu sei que consegue andar sobre as águas, mas você não vai conseguir. Então assim, e quando Pedro afundou e voltou para o barco? Será que um deles não deu uma zoadinha, não deu uma curtidinha com ele? Então assim, a gente vai sair da zona do conforto, às vezes nós vamos errar, mas o objetivo nosso é acertar, mas nós vamos errar. E quando nós errarmos, nós vamos ter uma nova experiência. E nessa nova experiência, porque tudo se converte em bênção quando a gente está no Senhor. Então, eu errei. Dentro do erro eu vou aprender. Eu vou ter uma diversidade, eu vou aprender, eu vou mudar. E a ideia é prosseguir, permanecer. Só não erra quem não faz. Não é assim? Se a gente não arriscar, não vencer o medo e arriscar, nós nunca vamos saber se vai dar certo, né? Nós precisamos ser ousados, né? Ser corajoso, ter atitude. E o Senhor está nos levando para sair da zona de conforto. A gente não pode aceitar a mesmice na nossa vida. Tem pessoas indo para a morte eterna por causa de você. Você não falou ainda do amor do Senhor para essa pessoa. Então, o Senhor está nos levando a sair, né, da nossa cadeira, né? Aquele crente SSS, já ouviu falar? Salvo, sentado e satisfeito. É muito bom ser um crente SSS. Só que esse crente está na zona de conforto. A gente precisa se levantar, tomar atitudes, porque o Senhor está às portas. Já ouviu essa frase? O Senhor está às portas? Ou seja, Ele está pertinho, né? A volta do Senhor está muito próxima. E tem pessoas que precisam ouvir do amor de Jesus através de você. Então você precisa falar, você precisa tomar uma atitude. Mesmo que você errou, faz de novo, até acertar, né? E Pedro, você vê que ele começou a afundar e o Senhor salvou ele, né? O Senhor não deixou Pedro afundar e morrer, não. O Senhor, Ele sabe da nossa intenção, né? Muitas vezes a gente vai errar, mas o Senhor conhece a nossa intenção, então o Senhor vem lá e nos acolhe, né? E nos salva. E quando Ele nos salva, irmãos, nós vamos progredir. Porque Ele viu que nós, mesmo com todas as limitações do ser humano, nós saímos da zona de conforto para alcançarmos algo maior para o reino. Aí não tem como Ele nos socorrer, porque nós estamos agindo em nome do Senhor. E Ele está cuidando de nós, é o que a Bíblia diz. Tem aquela parábola do Senhor que Ele dá os talentos para 5 talentos para 2 para outro e 1 para outro. Sabe quem ficou na zona de conforto? Aquele de 1 talento. Os irmãos conhecem a história, e no CTV que nós falamos esses dias sobre ele.
Ele recebeu um talento, ficou na zona de conforto, foi lá, enterrou, deixa eu descansar, a hora que o patrão chegar, eu sei que ele é ruim, eu sei que ele é chato, eu sei que ele é complicado, eu sei que ele gosta de ganhar aonde ele não semeou, onde ele não plantou, e tal. E daí o cara ficou naquela posição de conforto. Quando o Senhor chegou, ele falou, não, calma aí, tá aqui, ó, o talento que o Senhor me deu, eu não perdi nada, tá aqui, ó, do jeito que o Senhor me deu, zeradinho. O que o Senhor fez com ele? Então nós precisamos sair da zona de conforto. Uma outra zona de conforto mais atual que a nossa, amados, é o que nós estamos falando. A gente está na jornada do conhecimento domingo de manhã, junto com os guerreiros do CTVIP. Ficar em casa no domingo de manhã é uma zona de conforto, onde você poderia estar ampliando seus conhecimentos no reino de Deus. Assim, eu chamo você a me confrontar dizendo que eu estou errado. De que você deve ficar em casa, deve fazer as suas coisas e não ir na casa do Senhor, onde está sendo ministrada a palavra de Deus, aonde nós ainda temos a rica, maravilhosa liberdade para ministrar, para pregar, para compartilharmos, para discutirmos, para aprendermos mais. Então saia da zona de conforto. Você vai errar. Lá no CTVIP, de vez em quando, tem hora que eu peço socorro. Eu peço socorro para o Luiz, para a Renata lá está no Pastor Google, o Luiz está lá no canto dele lá, e às vezes os irmãos fazem pergunta peluda, cabeluda. E ô Luiz, Renata, dá uma força aí, procura aí com o Pastor Google aí e vamos seguir essa orientação. Sabe, a gente está sem medo, irmãos. A nossa igreja não é uma igreja grande, mas nós já temos um curso de teologia disponível de forma gratuita para você e sem exagero, sem ficar ali, irmãos, querendo fazer um curso longo só para dizer que o curso é longo. Não, nós ministramos ali a palavra de Deus, nós saímos da zona de conforto, nós estamos aprendendo, errando, aprendendo e aperfeiçoando, e surgem as adversidades, mas nós estamos aí lutando. Então vem com a gente, vem lutar com a gente, saia da zona de conforto, aprenda com os erros e as adversidades, e você vai ser que nem o Pedrão. Pedrão, ele vacilou o ministério inteirinho. Os 3 anos de faculdade que ele teve com Jesus, ele deu cada vacilo, mas ele venceu, porque o Senhor era com ele. E nesse tempo de pandemia, né, de quarentena, onde a gente não pôde estar muito juntos, serviu para muitas pessoas saírem da zona de conforto, né? Nós mesmos, nós não tínhamos essa intimidade aí de ficar falando com a câmera, né, de estar pregando a palavra de Deus, falando com você através da internet, mas a gente precisou sair dessa zona de conforto, a gente precisa dar um passo para o Senhor. Mas a quarentena também levou pessoas a ficar mais na zona de conforto, né? Porque começou a ficar em casa, começou a assistir pela internet, começou a participar da celebração da célula pela internet e acabou deixando de começar, né, a voltar nas celebrações presenciais, né? Não digo dos irmãos que têm comorbidade, que são os idosos, as crianças, não esse. Mas você vê como que essa zona de conforto é um lugar que é perigoso, irmãos. A gente gosta de ficar na zona de conforto. O ser humano gosta, né, de ficar, nossa, se tá bom pra mim, eu vou ficar aqui mesmo, Isso né? É o natural, né? É o natural. Mas nós somos espirituais, né? Nós somos conduzidos pelo Senhor. A gente precisa matar a nossa carne, né? A carne nossa não melhora, ela quer só sombra e água fresca. Ela quer descanso, prazer, é isso, né? Mas a gente precisa sair realmente dessa zona de conforto e nos tornarmos cristãos mais maduros, né? E isso vai fazer bem pra gente. Todos os domingos de manhã que o Valdo está falando aqui, da jornada do conhecimento, do CTVIP, tem sido estudos maravilhosos da Palavra de Deus. A gente está podendo ler a Bíblia como nunca antes lemos, né? A gente está lendo a Palavra de Deus, a gente está aprendendo os Evangelhos, tem sido bênção. E quanto mais intimidade com a Palavra do Senhor, mais intimidade com o Senhor nós temos. É verdade. Quer crescer em Deus? Aprenda com os erros e as adversidades da vida e canalize os erros e as adversidades
para crescimento espiritual. Você vê, Deus não desperdiça nada. Quando nós erramos tentando acertar, nós vamos aprender. Vai vir as adversidades com esses erros? Sim, virão, mas nós vamos aprender. No reino de Deus não se perde nada. Então, assim, você tem que tentar, você tem que ir à luta, você tem que levantar e marchar, você tem que, eis-me aqui, Senhor. Você tem que sair da zona de conforto. Senhor, me chama, eu posso andar sobre as águas? Vai lá. Senhor, eu posso entrar por aquele caminho ali, meio problemático, eu posso ir naquele lugar para fazer oração? O Senhor, vai lá, vai que eu estou contigo. Se começar a dar ruim, o Senhor vai te abraçar, você vai sentir o poder de Deus e você vai aprender, sempre aprender. Eu só garanto para você que em casa você não vai aprender. Dentro das ferramentas que Deus colocou, dentro das igrejas evangélicas, você precisa participar. Elas estão lá porque Deus orientou as lideranças da igreja para que colocasse essas ferramentas para que o povo crescesse, para que o povo cresça. Então, quando você fica em casa e nessa época de pandemia, da zona de conforto aí, o inimigo colocou um negocinho sutil aí na vida de muitos cristãos, que é ser crente em casa. Isso é coisa do maligno. O nosso país é um país liberal, um país aberto, onde nós podemos pregar o evangelho a qualquer dia, a qualquer hora, nós podemos falar e nós precisamos aproveitar enquanto o tempo é esse. Porque a hora que o tempo complicar mais um pouquinho, se hoje você já está na zona de conforto, imagine se o negócio espremer. Você vai desviar. Dentro da igreja você vai desviar. Nós temos falado dos herodianos, dos fariseus, dos saduceus, dessa galera que vivia atrapalhando. Eles não trabalhavam e davam trabalho. Eles, se de levar as pessoas mais para próximo de Deus, eles levavam mais longe por causa dos costumes, por causa das ideias dele. Então, em nome de Jesus, vamos crescer. E vai surgir os erros, as adversidades, mas nós vamos canalizar tudo isso aí para crescer espiritualmente em nome de Jesus. Você já teve uma experiência de cometer um grande erro ou enfrentar uma grande adversidade antes de conquistar algo? Parece, eu errei, mas eu levantei em nome de Jesus e prossegui, e lá no fim o resultado foi positivo. Eu alcancei. A gente vê isso. Todos os testemunhos dos salvos em Jesus Cristo, passa por isso. Nós passamos por experiências difíceis, persistimos, insistimos e lá na frente a gente conta a bênção. Então é isso aí que nós precisamos. Sair da zona de conforto. Vença o medo de arriscar. Aprenda com os erros e as adversidades. E o último, sai da zona de conforto. Não desista e não volte atrás, porque não deu certo uma vez. Amado, se não deu certo uma vez, vai dar outra. Vamos tentar de novo. E vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Uma hora nós vamos acertar. É igual a gente fala, é igual o ministério dentro da igreja. Irmãos, quando entrou esse tempo da pandemia, todos os nossos ministros, eles ministravam presencialmente. Mas cada um teve a sua dificuldade em ministrar diante de uma câmera com a igreja vazia. A gente ouviu testemunhos desses, mas assim, a gente não desistiu. Nenhum dos ministros, glória a Deus, nenhum dos ministros da nossa igreja desistiu. Falou, pastor, não, pastor, coloca o outro, coloca o Luiz, coloca o outro que está mais habituado a isso. Todos aceitaram o desafio, ninguém voltou atrás. Nós temos às vezes o desafio das mensagens em série, todos aceitam, todos vão para frente. De vez em quando tem o desafio, amado, você vai ministrar tal data, a mensagem é livre, então ore, vai buscar o Senhor, uma direção, o Senhor vai dar uma palavra, sabe? Não desistir, não voltar atrás. Às vezes não deu certo, vamos tentar de novo. Os amados que ministram nos momentos da igreja, quando a igreja começou essa nova fase de Deus nas nossas vidas, é uma surpresa para todo mundo, é um treinamento para todos nós. E assim, um ou outro volta atrás, para, tal, a gente respeita, sem dúvida que a gente respeita, mas glória a Deus que as pessoas voltaram atrás de uma coisa e entenderam que poderiam fazer outra, mas ninguém está ficando parado. Então assim, não fique parado, não volte atrás, não desista de maneira nenhuma. Não deu certo a primeira vez, estamos juntos, vamos para a próxima. Pedro teve que lidar com as adversidades, os erros, mas não deixou de desanimar.
e nem desistiu. Você vê, Pedro, nesse momento, eu tenho certeza, Pedro era um grande pescador, provavelmente nadava muito bem, mas com certeza a galera deve ter tirado uma casquinha. Mas ele não desistiu, ele continuou, teve outras situações, errou de novo, mas ele perseverou e cresceu. Ele cresceu. Com certeza, quando alguém decide deixar a zona de conforto, também irá errar, passar por adversidades, mas persevere sempre, nunca desista, e com certeza você crescerá e se tornará o que Deus sonha para você. Lembra? Deus tem expectativa na minha e na sua vida. Se você ficar lá sentado no seu cantinho, olha, você reclama, eu oro pouco, nós temos a noite da conquista. Eu tenho pouco conhecimento da palavra, nós temos os nossos encontros em células. Nós temos, eu estou tão sem fé, estou tão desanimado, nós temos encontro de fé na quinta-feira. Mas eu preciso conhecer mais a palavra, eu tenho dificuldade para ler, toda vez que eu leio, eu durmo e tal. Nós temos CT VIP, Bíblia na Bíblia, vida na vida. Eu tenho tanta dificuldade de adorar, nós temos o culto de adoração em família no domingo. Amados, não tem como parar, não tem como ficar lá atrás. Porque lá atrás você vai beber água suja e comer poeira. E a rinite vai te atacar e você vai viver mal. Não faz isso não. Pedro, ele venceu. Os evangelhos todos falam dos furos que Pedro dava. Pedro dava um furo atrás do outro, porque ele era um cara sanguíneo, né? O temperamento dele era mais sanguíneo. Era um líder nato também, né? Mas ali com o mestre, fazer faculdade com o mestre não é fácil não. Vacilou, levou churrada. Foi o que aconteceu com ele, aconteceu com os outros, mas no fim, olha que resultado maravilhoso, já que nós falamos de Pedro. Resultado de quem não desiste. Atos 5, 15 e 16. Olha que coisa tremenda. Do Pedrão, que cortou a orelha do cara, foi chamado a atenção. Jesus repreendeu o inimigo que estava falando através da boca dele. Ele fez tanta coisa errada, ele falou na hora que não era para falar, ele fez de tudo. Mas ele persistiu, ele insistiu. E Atos 5, 15 e 16. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E você viu como que era curado, meus amados? Esse camarada aqui que vacilou, que cometeu erro, de vez em quando a gente ministra, a gente chama ele até de Pedrão, no sentido de que ele era afoito demais, tinha hora que era para pensar antes de falar, né? O coach dele, né? o instrutor dele, Jesus, vivia tendo paciência e falava: Pedrão, hora de ficar quieto, falou bobagem, meu querido, fica quieto, olhou para o lado errado, não era para fazer isso. Ele foi repreendido, e um dos mais repreendidos durante os 3 anos de faculdade que ele fez com o mestre. Mas o resultado, amados, aonde ele passava, as pessoas colocavam os doentes e os endemoniados, pessoas enfermas, nas calçadas. Quando ele passasse, só da sombra dele, passar por aquela pessoa, as pessoas eram curadas. Todos eram curados. Isso é resultado de quem não desiste, não volta atrás, mesmo que deu errado. Eles continuam, eles vão à luta. É essa a mensagem que Deus tem para nós. Não desista, não fique na zona de conforto. Deixe essa zona miserável de conforto que não vai te fazer ser uma pessoa de sucesso e deixar sucessor para a sua descendência. O segredo é sair da zona de conforto, levantar a cabeça e não desistir, não voltar atrás. Só assim vamos alcançar os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus tem sonho para a sua vida. Você é importante, você é precioso, você é preciosa para o Senhor. A sua família é importante para inspirar outros pais de famílias. Então assim, vamos lutar, vamos continuar, porque o Senhor quer cuidar de nós, e os sonhos que Deus tem para a gente é sempre de bênção de vida. Você quer crescer em Deus? Quer crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor?
Então se entregue totalmente ao Senhor, deixando guiá-lo e orientá-lo. Vença o medo e decida sair dessa zona de conforto. Não desista, prossiga. Agindo assim, com certeza você crescerá em Deus. Não tem como, irmãos. Se nós sairmos da zona de conforto, por mais que tenhamos que sacrificar tempos em nossa vida, sacrificar tempo para a glória de Deus, o resultado sempre vai ser de sucesso, de bênção, e a zona de conforto só vai servir para a gente citar de exemplo para as pessoas, para que eles mudem também. Então não desista, persista e conquiste. Em nome de Jesus, saia dessa zona de conforto aí, meus amados. Vem com a gente. Você já foi melhor. Você não pode retroceder no seu upgrade aí. A ideia é crescer, é avançar. Nós já falamos e continuamos a falar sobre isso. Nós amamos vocês, nós estamos juntos. Não é fácil para nós também não. Não é fácil para ninguém. Nós somos humanos, sujeitos às mesmas paixões e tal. Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o nosso chamado, com certeza, não é para ficar na zona de conforto. E esse chamado é para todos nós. Nenhum cristão genuíno, discípulo de Jesus Cristo, que fique na zona de conforto, ele vai ser conhecido como discípulo de Jesus. Ele vai ser conhecido como vacilão. Amém? Amém. O maior inimigo, né, para não deixar a gente sair da zona de conforto, são as nossas próprias desculpas. Né? Muitas vezes a gente fala, eu não tenho tempo, eu sou velho demais, eu não tenho tempo para isso, não tenho dinheiro. Para qualquer situação, né, a gente está levando você a deixar a sua zona de conforto, seja no seu profissional, seja na sua família e na vida espiritual também. A gente precisa vencer os medos, né, e arriscar para a glória do Senhor. Amém? É isso aí. Vamos orar? Obrigado, meus amados, mais uma noite juntos. Traz muita alegria a gente ver os irmãos aí, nós ficamos muito felizes com isso. Vai chegar a hora que nós vamos voltar às nossas reuniões presenciais nos lares, mas por enquanto aqui nós vamos continuar nessa pegada. Deus tem nos abençoado, tem nos guiado e nós tivemos que sair da zona de conforto. E se você ficar na sua zoninha de conforto, que a célula tem que ser presencial, assim eu não gosto. Não, saia dessa zona. Isso aí é uma artimanha do inimigo para você não sair da zona de conforto, beleza? Tamo junto, Deus abençoe cada família, Deus nos guarde, Deus nos livre e que nós venhamos ser uma igreja que nunca vai estar satisfeito na zona de conforto. Amém? Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, querido Pai, por mais essa maravilhosa oportunidade de crescermos, de não ficarmos parados, de não estagnarmos, de não ficarmos obsoletos, ó Senhor Jesus, mas assim, dia após dia, usando as ferramentas que o Senhor tem disponibilizado para a igreja, nós estamos crescendo a cada dia, crescemos na igreja, crescemos em família, crescemos profissionalmente, crescemos no conhecimento, lendo, estudando, sonhando, almejando, ser mais do que os nossos pais foram, porque esse é o objetivo de quem sai da zona de conforto. Pai, em nome de Jesus, que a Tua glória inunde os nossos lares, as nossas mentes, os nossos corações, para que cada um de nós possamos refletir e percebermos, ó Deus, que nós estamos entrando nessa pegadinha do inimigo, de ficar na zona de conforto e achar que está tudo bem. Mas não está não, Deus. Nós não somos nem fariseus, nem saduceus, nós não somos hipócritas. Nós somos servos amados de Deus, filhos amados de Deus, no qual o nosso Deus gera uma expectativa e nos capacita pelo poder do Espírito Santo para sairmos dessa zona de conforto e vivermos os nossos melhores dias, servindo ao Senhor e tendo experiências novas e poderosas com o Senhor, experiências extraordinárias. E com esse conhecimento, com essa saída da zona de conforto, seja qual for a crise, a situação que venha a ocorrer, nós vamos estar preparados no Senhor para vencer. Podemos até sofrer, errar, passar dificuldades, mas em tudo isso nós estaremos aprendendo algo mais para sermos mais fortalecidos e empoderados no Senhor, para guiarmos as pessoas que vivem como nós vivemos,
E agora eles vão aprender a viver com a gente que um cristão genuíno não fica nunca na zona de conforto. Em nome de Jesus nós abençoamos, ministramos saúde, paz, alegria, prosperidade, sucesso e empoderamento nos servos do Senhor que estiveram esse tempo conosco em célula. Em nome de Jesus nós oramos e os abençoamos. Amém, Jesus. Boa noite, meus queridos. Deus abençoe. Boa noite, shalom.